Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpem o atraso. Meu computador travou, aí eu fui reiniciar e demorou só mais de 5 minutos para conseguir. Mas Boa agora noite, foi. professor. Estão me ouvindo bem? Sim, senhora. Então vamos começar, né? Já passou faz tempo, os 5 minutos que eu espero. Dessa vez, vocês que me esperaram. Vamos lá. Deixa eu só... Uai. A opção de gravar aqui não tá aparecendo. E ele não tá gravando. Aqui aparece que tá gravando, professora. É? Pra mim não tá aparecendo que tá gravando. Onde será que ele vai salvar a gravação? Bom, depois eu Pelo vejo menos isso. pra Então, mim tá aparecendo Não, através tá da bom, minha então. Que na semana passada não gravou. E aí, Depois a eu vou senhora ver teve que direito. gravar de novo? Aí a senhora teve que fazer de novo a aula, gravar, pra mandar Então, eu pro... não fiz de novo ainda. Eu não... Acho que ninguém colocou a aula, né, da semana passada lá no portal. Não sei te dizer. Bom, vamos lá, então. Vou confiar que tá gravando. Tomara que esteja. Se tá gravando hoje, talvez tenha gravado da semana passada e só salvou em algum lugar que eu não sei onde. Depois eu descubro isso. Bom, a aula hoje é sobre esferas. Então, a parte teórica é um pouco simples. Eu vou tentar fazer mais exercícios hoje. Então, o que é uma esfera? É uma figura geométrica tridimensional que ela é formada por todos os pontos que têm uma mesma distância em relação a um ponto O, que é justamente o centro da esfera. E essa distância em relação ao ponto O, que é o que a gente chama de raio da esfera. O volume da esfera V é calculado como 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, e a área da superfície da esfera A é calculada como 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, sempre que eu estou falando em volume, aparece um cubo e área um quadrado, tá? Cuidado para não esquecer de pôr o cubo no volume e não se esqueçam que tem esse fator aqui, esse 4/3, que é diferente dos outros volumes que a gente tinha visto. E para a área da superfície tem esse fator 4 aqui. Fuso e cunha esféricos. Se a gente tem uma esfera, vamos imaginar uma laranja. Aí a gente corta um gomo dessa laranja. Ele vai ter um volume relacionado a esse gomo. E a casca é a área superficial desse gomo. Então, a gente chama o gomo da laranja de cunha da esfera. O volume da cunha a gente relaciona com esse ângulo alfa aqui. Se a esfera toda tem um ângulo de 360 graus e o volume da esfera toda é 4/3 de πr ao cubo, o volume da cunha ele vai estar relacionado com o ângulo alfa. Então, a gente faz simplesmente uma regra de 3. Se a gente multiplicar em cruz aqui, aí passa o 360 dividindo, o volume da cunha pode ser calculado como alfa sobre 360 vezes o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, ele é uma fração do volume total da esfera. Que fração? Eu divido o ângulo pelo ângulo total da esfera, que é 360 graus. Tudo bem? Sim.
Ok. E a gente pode calcular também a área da cunha. Pelo que ela é formada? Por essa parte aqui, que é a casca da laranja, e por essa região aqui, que é o quê? Isso aqui é metade de um círculo. E do lado de lá atrás, a gente tem a outra metade do círculo. Então, na verdade, a gente tem a área de um círculo inteiro. Então, a área da cunha é justamente a área do fuso, que a gente vai ver que o fuso é a casca da laranja, que é essa parte aqui, essa superfície, mais a área desse círculo. Indo para o fuso. Como que a gente calcula a área do fuso? De novo, ela vai ser uma fração da área superficial total da esfera. A área superficial total da esfera é 4πr ao quadrado e equivale aos 360 graus. A área do fuso corresponde ao ângulo alfa. Regra de 3, multiplique em cruz, passo 360 dividindo. A área do fuso vai ser a razão entre o ângulo alfa e 360 graus, vezes a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Tudo bem? Deu para entender? Professora, eu só fiquei com uma dúvida. Diga. O que a gente estaria calculando, tipo, não seria um gomo da maçã? Da maçã não, da laranja? Então, por que esse gomo seria uma esfera completa? Ele, tipo, não representaria só metade, sei lá, tipo, 180 graus em Então, vez de... se for a esfera toda, equivale a 360 graus. O gomo, que é a cunha, vai equivaler ao ângulo alfa, que o ângulo alfa é esse ângulo central aqui, que depende da espessura do gomo, né? Se a gente partir a laranja no meio, o gomo vai equivaler a 180 graus. Então, o volume desse gomo de meia laranja vai ser 180 sobre 360, que é meio, né? Metade do volume total da laranja. Deu para entender? Deu sim, agora ficou claro. Obrigada, professora. Ótimo, imagina. Então, da parte teórica, era isso. Vocês vão ver que os exercícios, nenhum é sobre esfera, só esfera. A gente vai ter que lembrar do que a gente viu nas duas últimas aulas, que são prismas, cilindros, pirâmides e cones. Então, a gente vai continuar usando as fórmulas relacionadas a esses 4 tipos de figuras geométricas e vai usar também as esferas. Vocês vão ver que tem exercício que não vai nem falar de esfera, na verdade. Então, a gente vai ver, na verdade, essa aula, ela é uma junção de tudo que a gente viu dessa parte de figuras tridimensionais, tá? Primeira aplicação. Vamos lá. Uma cápsula tem 15 milímetros de comprimento e 6 milímetros de diâmetro. E suas extremidades são semi-esferas. Então, o que a gente está vendo aqui? A cápsula toda... Opa, a luzinha não tá... Agora foi. Aqui tem 15 milímetros. E o diâmetro, 6 milímetros. E está dizendo que as extremidades são semi-esferas. Então, essa parte aqui é metade de uma esfera. E essa... Difícil aqui. Essa parte aqui é a outra metade da esfera. Deixa eu trocar a cor, que com essa cor não dá para enxergar, né? Então, uma metade da esfera e a outra metade. Semi é de meio, né? De metade. Então, são 2 metades de esfera. Então, quer dizer que se eu juntar essa metade com essa metade, eu tenho uma esfera inteira. E o resto, o que é? É um cilindro, né? Qual que é a altura desse cilindro? Aí a gente precisa ver que o que são esses 6 milímetros? Se isso aqui é metade da esfera, isso aqui é um diâmetro da esfera, né?
O diâmetro vale 6 milímetros, certo? 6 milímetros é igual ao diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Então, o raio dessas esferas vai ser 3 milímetros. Tudo bem até aí? Aí aqui, como é o centro dessa semisfera, qual que é a distância desse ponto até aqui, até a esfera? É o raio. Então, aqui mede 3. Aqui também mede 3. Se tudo isso mede 15, e aqui mede 3, aqui mede 3, a altura do cilindro vai ser 15 menos 6, que dá 9. Tudo bem, gente? Então, para eu calcular o volume total aqui dessa cápsula, eu vou ter que somar o volume da esfera, porque eu tenho 2 semisferas, equivale a uma esfera, mais o volume do cilindro. Vamos continuar lendo aqui. O medicamento em seu interior tem a forma de minúsculas esferas de diâmetro 1 milímetro. Então, cada bolinha dessa aqui é uma esfera que tem diâmetro de 1 milímetro. Então, tomem sempre cuidado com isso. Quando fala diâmetro, para achar o raio, a gente tem que dividir por 2. Então, o raio aqui vai ser, na verdade, meio milímetro. Então, aqui também era 6 milímetros o diâmetro. É muito fácil a gente errar colocando o valor que ele dá como raio. Então, prestem atenção nisso. Estou falando porque eu cometia muito esse erro. Considere π igual a 3. O número dessas esferas que equivalem ao volume do interior da cápsula é aproximadamente. Então, para eu calcular o volume da cápsula, eu vou calcular esse volume aqui. Cada esferinha aqui do medicamento vai ter um volume de esfera também com raio 0,5. Então, eu vou calcular o volume total da cápsula, vou calcular o volume de uma esferinha de medicamento, aí eu divido o volume total pelo volume de uma esferinha, eu vou saber quantas esferinhas equivalem a esse volume total. Então, vamos lá, o volume da cápsula vai ser volume da esfera, 4/3 de π vezes r ao cubo, né? O raio da esfera é esse 3 aqui, que é o Rão. Mas o volume do cilindro, como que calcula? Vocês lembram? É a área da base do cilindro, que vai ser um círculo de raio 3 também. Então, é πr², que é a área do círculo, vezes a altura. Vou pôr H aqui. Aí, vamos substituir os valores. 4/3. O π a gente pode substituir por 3. O R, 3 também. Então, 3 ao cubo, mais 3 vezes 3 ao quadrado, vezes o H, que é 9. Então, aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3. Aqui fica 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. 27 vezes 4, 108. Mais 3 vezes 3 ao quadrado vezes 9, é 3 vezes 9, que dá 27. 27 vezes 9, 180, mais 9 vezes 7, 63, 243. Somando 108 com 243, dá 351 milímetros cúbicos. Então, esse é o volume total da cápsula. E o volume de uma bolinha de medicamento? Vamos calcular aqui.
4/3 de π vezes zerrinho ao cubo, que é 4/3 vezes 3 vezes 0,5 ao cubo. Aqui o 0,5 eu vou escrever como 1/2, tá? O meio. Para não trabalhar com número com vírgula, acho mais fácil trabalhar com fração. Eita. 1/2 ao cubo. Então, aqui eu corto 3 com 3. Aqui fica 4 vezes 1 ao cubo é 1, sobre 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui dá 1/2. Eu posso simplificar por 4 aqui. 1/2 milímetros cúbicos. Então, o volume de cada esferinha é meio milímetro cúbico. Se o volume total é 351, então o volume da cápsula vai ser N vezes o volume das esferinhas. E o volume da cápsula é 351, que é igual a N vezes o volume de cada esferinha. Agora eu vou colocar... tanto faz, na verdade. Deixa assim. Então, N vai ser 351. O meio eu passo dividindo. 351 dividido por meio, que dá 702. Então, caberiam, num volume desse, 702 esferinhas de medicamento. Alternativa B de bola. Deu para entender, gente? Deu sim, professora. Tá, nenhuma dúvida? Surgiu uma, não tem nada a ver com a matéria, mas... tipo assim, eles Diga. realmente colocam esse valor de comprimido dentro dessas cápsulas de medicamento ou é só no exercício mesmo? Então, na verdade, não caberiam todas essas cápsulas no tanto que ele diz assim, o número dessas esferas que equivalem ao volume do interior da cápsula. Porque essas esferas, se o medicamento é esférico, quando você coloca uma do lado da outra, vai sobrar um espacinho no meio, né? Então, na verdade, não caberiam as 702 bolinhas ali, mas 702 bolinhas equivalem ao volume da cápsula toda, mas vem menos dentro. Ah, Porque entendi. o volume... Obrigada. De nada. Beleza, gente? Então, vamos para o segundo. Um pilão de madeira apoiado sobre hastes de metal no formato de um cone circular reto de base com centro em A. Então, isso aqui é um cone circular reto e o A é o centro da base dele. Foi esculpido por um artesão conforme a figura. Para garantir uma boa proporcionalidade, a cuia do pilão foi esculpida na forma de uma semi-esfera tangente ao cone, de maneira que o seu centro coincidisse com o ponto A. Se a esfera ela tange o cone, significa que a lateral do cone, se a gente traçar o raio aqui da esfera, vai formar um ângulo de 90 graus. E a distância do ponto A até a esfera, a gente sabe que é o raio da esfera. Sabendo-se que o pilão ficou com a altura de raiz de 3 metros. Então, a altura do pilão, que é essa, mede raiz de 3. E raio da base igual a 1 metro,
Daí, então, a distância do A até o final aqui do cone é 1. E aqui tem um ângulo de 90 graus também. O volume de madeira contida na peça em milímetros cúbicos é. Então, o que ele fez? Fez o cone, aí foi lá e cavou o cone, né? Ele tirou madeira aqui dessa parte. Então, o volume total de madeira é o volume do cone, menos o volume da esfera, da semi-esfera, no caso. A gente sabe o raio da base e sabe a altura do cone. Então, a gente consegue calcular o volume do cone aqui, né? Só que a gente não sabe o raio da esfera. Aí, como que a gente faz? Aqui, eu posso traçar o raio da base, que eu sei que é 1. Esse ângulo é 90 graus. A gente vai ver semelhança de triângulos. Esse ângulo aqui... Esse ângulo, ele é comum a esse triangulinho e a esse triangulão, certo? Essa medida aqui a gente não conhece, mas a gente sabe que é o G, que é a geratriz. Então, se a gente olha esse triangulinho, a gente tem que é rão. Não, vamos olhar para o triangulão primeiro. Professora, você falou que os dois ângulos são iguais? Para esse triângulo aqui, esse ângulo e para esse triângulo aqui. Deixa eu tentar desenhar eles maiores aqui. Que eu tenho, na verdade, 3 triângulos retângulos, né? Tem esse maior, que aqui mede raiz de 3, aqui mede G e aqui mede 1. Aí, deixa eu desenhar de outra cor, para ver se fica mais fácil de enxergar. Aqui, eu formo, quando eu traço essa reta aqui, eu formo outros 2 triângulos retângulos, que é esse menorzinho e esse maior. Então, na verdade, eu tenho 3. Então, esse ângulo, ele é comum ao pequenininho e ao total. E esse ângulo, ele é comum ao maior e ao grandão. Então, assim, na verdade, esse ângulo vai ser igual a esse aqui. E esse vai ser igual a esse. Se por exemplo, a gente usar cosseno, não tem como achar a geratriz, não tem? Pode ser também por cosseno e seno. Cosseno e seno, semelhança, tanto faz. Só que vai precisar achar o ângulo, né? Você não sabe o valor do ângulo, por isso que semelhança você já cai direto. Aqui, a gente olha o lado oposto a esse ângulo aqui, para o triângulo grande, é raiz de 3. E para o triângulo pequenininho, é R. Daí, o lado oposto a esse ângulo aqui, para o triângulo grande, é 1. E para o pequenininho, esse lado... Peraí. O que eu tô fazendo? Não, peraí. Eu já nem tô sabendo qual triângulo que eu usei. Calma aí, gente. Agora, a gente olha para o ângulo de 90. O lado oposto ao ângulo de 90 do triângulo grandão é o G. E o lado oposto ao ângulo de 90 para o pequenininho é 1.
certo? É que você está fazendo o grandão que engloba o pequeno. Isso é o maior, o vermelho. Aí eu olhei primeiro para o ângulo duplo, ó, eu tenho esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse aqui. Aí eu faço a semelhança desse triângulo vermelho, deixa eu desenhar todo o triângulo roxo. E esse aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo roxinho, que esse lado vale 1 e esse vale R. E eu tô olhando esse e esse ângulo. Aí, o triângulo vermelho, na lousa era bem mais fácil de fazer. Seria bem mais fácil. Aqui é 1, aqui é raiz de 3 e aqui é G. Aí, o que eu fiz? Eu comparei os dois. Esse ângulo aqui é esse e esse é esse. Eles não estão posicionados da mesma forma, por isso que eu olho em relação aos ângulos. Então, oposto ao ângulo de um tracinho. Nesse grandão é raiz de 3 e no pequeno é R. E oposto ao ângulo de 90 graus, no grandão é G e no pequeno é 1. Então, eu fiquei com essa relação aqui. E olhando esse triângulo vermelho, a gente conhece dois dos lados dele, a gente consegue achar o G, que é a hipotenusa. Então, eu vou usar Pitágoras aqui. G quadrado é igual a 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Agora deu para entender, Thalita? G quadrado vai ser 1 mais raiz de 3 ao quadrado dá 3. 1 mais 3, 4. G quadrado é 4. G é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu sei quanto vale o G agora. Então, vamos substituir aqui. Então, fica raiz de 3 sobre R é igual a 2 sobre 1. Então, R passa para cá multiplicando, 2 passa para cá dividindo. R é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Aí aqui foi só para achar o raio da esfera. Agora, vamos aproveitar a figura aqui. Deixa eu inserir um outro slide em branco aqui. Fica mais fácil do que eu ir para outra página. Novo slide. Deixa eu copiar a figura. Então, o volume que eu quero achar é o volume do cone. Opa! Menos o volume da semisfera. Como que eu calculo o volume do cone? Isso aqui tudo é igual ao volume total de madeira que eu tenho. O volume do cone é 1/3 da área da base, que é π vezes o raio da base ao quadrado. Aí, lembrando, o raio da base é 1, né? Então, π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura do cone, que era raiz de 3. Ele deu o valor de π? Não, a gente vai deixar em função do π. Menos
o volume da semisfera. Daí é semisfera, então é metade do volume de uma esfera, que aí a gente sabe que é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, que a gente calculou que o raio da esfera deu raiz de 3/2, né? Então, agora a gente substitui os valores. Então, aqui fica π/3 vezes o raio da base do cone, que é 1 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é raiz de 3, menos. Aqui fica 1 vezes 4, 4, π sobre 6, que é 2 vezes 3, e o raio da esfera ao cubo. O raio da esfera é raiz de 3/2 ao cubo. Então, aqui, eu posso simplificar por 2, fica 2. Aqui eu posso simplificar por 2, fica 3. Então, fica aqui π/3. Aí, 1 ao quadrado é 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Menos 2π/3, vezes. Aí, raiz de 3 elevado ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, fica 3 raiz de 3. Preciso escrever ou vocês entenderam? Entenderam, gente? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, isso aqui é raiz de 3 ao quadrado, que é 3, ou raiz de 9, né? Vezes raiz de 3. Aí, aqui o 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse π/3 em evidência. π/3 raiz de 3, dá para eu pôr em evidência, na verdade. π/3 raiz de 3 é fator comum nos dois, né? Então, eu vou escrever π/3 raiz de 3 vezes. Aqui multiplica 1, menos, aqui sobrou 2 aqui e 8 aqui, que dá para simplificar por 2, fica 4 aqui. Então, sobrou 3/4. Então, 1 menos 3/4. Então, fica π/3 raiz de 3. 1 menos 3/4 fica... O MMC é 4. Aí, o 1 não tem nada, é como se fosse 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. 4 menos 3/4. Então, é π/3 raiz de 3 vezes 4 menos 3, 1. 1/4. Então, em cima fica π raiz de 3 vezes 1, que é π raiz de 3. E embaixo, 3 vezes 4, que é 12. Opa! A resposta, acho que estava no slide anterior. Aí a alternativa A. Raiz de 3π/12. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Estão me ouvindo ainda? Então, assim, Tá. Ficou confuso ou deu para entender? Sei nem o que te responder, professor. Essa segunda parte deu para entender bem?
Que eu acho que o mais difícil é aquela primeira parte, de olhar os triângulos e ver a A primeira semelhança. parte tem que achar o lado, né? Aqui é só mexer com álgebra. Isso, é. Aqui é só aplicar a fórmula e substituir os valores e pronto. Na primeira parte é um pouco mais chatinho. Que aí tinha que enxergar que o raio da esfera não é o mesmo que o raio da base do cone, porque ela tangencia o cone aqui, não aqui. Então, o valor do raio fica diferente. Tá? Então, vamos para o próximo. Um desodorante é vendido em duas embalagens de tamanhos diferentes, porém de formatos matematicamente semelhantes. A figura indica algumas das medidas dessas embalagens. Se a capacidade da embalagem maior é de 100 ml, a capacidade da embalagem menor é de... Vocês conseguem me falar quais são as figuras geométricas que estão formando a embalagem aqui do desodorante? Difícil, né? Tem Eu acho que uma é mais parte... fácil. Eu acho que é mais fácil considerar os dois como cilindro, né? Porque tem o mesmo formato. Isso, exatamente. O mais fácil é considerar o cilindro. Porque essa diferença aqui em relação ao cilindro, ela vai ser proporcional ao tamanho também. Apesar de não ter esse volume aqui do cilindro, aqui também não vai ter. E essa diminuição aqui é proporcional ao tamanho da embalagem. Então, a gente pode aproximar por um cilindro. Um cilindro que tem diâmetro da base de 50 milímetros e a altura de 85 milímetros. E esse, o diâmetro da base é 40 e a altura é 68. Então, a gente pode calcular o volume desse aqui, do maior como volume do cilindro, área da base, que é a área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Aqui eu pus tudo maiúsculo porque é do maior. Aí, para o menor, vai ser como? Vzinho é igual π r ao quadrado vezes hzinho. O que eu quero é comparar os dois volumes. Se o volume, esse volume aqui, corresponde a 100 ml, a quantos ml vai corresponder esse volume aqui? X. Então, eu tenho uma regrinha de 3, né? Então, eu posso fazer uma multiplicação em cruz. Então, π r ao quadrado vezes hzão, vezes o x é igual π r ao quadrado vezes hzinho, vezes 100. Então, eu posso passar isso aqui para cá dividindo. Antes, já vou cortar o π aqui, uma coisa a menos para escrever. Então, x é igual r ao quadrado vezes hzinho sobre r ao quadrado vezes hzão vezes 100. Então, agora a gente substitui os valores. O raio do menor é 20, né? Que esse diâmetro é 40, o raio é 20. Então, 20 ao quadrado vezes a altura dele é 68, dividido por... Aí, esse aqui, se o diâmetro é 50, o raio vai ser 25 ao quadrado vezes 85. Tudo isso vezes 100. Agora, tem que fazer as continhas. 20 ao quadrado é 400. Vezes 68, eu posso multiplicar por 100 já aqui, dá 6.800. Dividido por 25 ao quadrado é 625 vezes 85.
Aí isso vai dar, já tinha feito a conta, 2.720.000 dividido por 53.125. Então, o X vai dar aproximadamente 51,2 ml. Alternativa E. Tudo bem, gente? Deu para entender? Estão aí? Sim, deu para entender, professora. A gente está aqui sim. Tá bom. Vocês viram que a gente não usou a parte de esfera aqui, né? Se vocês procurarem a resolução desse exercício na internet, vocês vão ver que tem outras formas de resolver dividindo ele em partes, considerando que tem uma semisfera, mais um cilindro, mais sei lá o quê. Vai dar exatamente a mesma coisa. Porque, na verdade, o que importa no fim são as dimensões ali da base, o diâmetro dele e a altura, tá? Esse é o jeito mais simples mesmo de resolver. Aplicação 4, não tem absolutamente nada de esfera. Quando a gente falou de pirâmide, a gente não chegou a falar sobre tronco da pirâmide. Vocês já ouviram falar de tronco da pirâmide? É quando a gente pega a pirâmide inteira e corta um pedaço dela. O que sobra aqui é o tronco. Aqui, então, é como se fosse um plano paralelo à base dela, que está dividindo ela em duas. Então, a gente chama essa parte aqui de tronco da pirâmide, tá? Em uma pirâmide regular, de base quadrada, então a gente sabe que aqui mede L, aqui também mede L. As medidas da diagonal da base, então a base está aqui, a diagonal da base é essa. E do apótema lateral, aí vocês lembram o que é o apótema lateral? É a altura da face lateral aqui. São iguais a 8 raiz de 6, então aqui a diagonal é 8 raiz de 6, e a apótema, 13. Do volume total dessa pirâmide, cujas faces e bases são de vidro transparente, 528 centímetros cúbicos estão preenchidos com areia colorida, e o volume restante com material granulado azul. Então, o volume dessa parte aqui avermelhada é 528 centímetros cúbicos, que é o VC. Essa parte aqui, o volume é VA. Desconsiderando-se a espessura do vidro, é correto afirmar que VA sobre VC é igual a. Então, eu quero saber o volume, a razão entre o volume dessa piramidezinha da ponta com o volume do tronco da pirâmide. E aí, gente, como que a gente faz? Primeira coisa, para calcular o volume da pirâmide, como que a gente calcula o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base vezes a altura? Isso, 1/3 da área da base vezes a altura. Para eu saber a área da base, eu preciso conhecer o lado do quadrado que eu não sei. E eu não sei a altura também. Então, a gente vai ter que calcular essas duas coisas. Então, primeiro, eu vou desenhar a base aqui, que é um quadrado. Eu não sei o lado, mas eu sei a diagonal.
e a diagonal do quadrado, não sei se vocês lembram. A gente pode aplicar o Pitágoras aqui. Mas vocês lembram? É raiz de 6 aqui, eu pus raiz de 2. Ai, ai, ai. Que meleca. Oh, meu Deus. Raiz de 2, né? Não, vale 8 raiz de 6. Que ele deu no enunciado. Aí, a gente sabe que a diagonal do quadrado é dada por lado vezes raiz de 2, né? Então, aí a gente escreve que lado vezes raiz de 2 tem que ser igual a 8 raiz de 6. Certo? Então, eu passo esse raiz de 2 para cá dividindo, o lado vai ser 8 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Aí, raiz de 6 sobre raiz de 2 é raiz de 3. Então, o lado é 8 raiz de 3. Então, sabemos já o lado. Agora, a gente precisa achar a altura. Como que a gente faz? Aqui, se eu traçar a altura aqui, ela vem aqui até o centro da pirâmide. Eu posso ligar esse centro até aqui. Que aqui eu formo um triângulo retângulo. Que eu sei que esse cateto é a altura da pirâmide H. A hipotenusa é 13, que é a apótema lateral, né? Isso aqui é quem? É a apótema da base. Tá indo do centro da pirâmide até o ponto médio do lado. Quanto mede isso aqui? Metade da medida do lado, né? Então, eu tenho um triângulo... Poderia fazer usando o volume também, não é? A fórmula do volume. Para saber a altura Então, total. Mas o volume que ele deu aqui é só dessa parte vermelha. Ah, sim, é verdade. Aí não dá. Então, aqui a gente tem esse triângulo aqui. Que essa parte aqui é L sobre 2. L dividido por 2, na verdade, vai ser 4 raiz de 3. A altura H que eu não sei. E aqui vale 13. Então, eu vou usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, que é igual a h ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado é 4 ao quadrado, que dá 16, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. 16 vezes 3, 48. Então, h ao quadrado vai ser 169 menos 48, que dá 121, que tem raiz exata, que é 11. Então, a altura da pirâmide é 11 centímetros. Aqui é centímetros também. Deixa eu inserir de novo um slide. Em branco, para a gente continuar as continhas. Então, o que a gente quer saber é VA sobre VC, né? VA sobre VC. VA é esse aqui. E VC é esse que a gente já sabe que vale 528. Então, falta achar o VA. Como que eu vou achar o VA? Eu sei calcular, eu sei a altura total da pirâmide, né? A gente acabou de calcular, mede 11. O lado aqui é 8 raiz de 3.
Então, eu vou calcular o volume total da pirâmide grande, descontar o volume VC, que é o volume do tronco, vai sobrar o volume da pirâmide menor, azulzinha aqui, certo? Então, o volume de A é igual ao volume da pirâmide menos VC. Então, eu vou calcular o volume da pirâmide. É 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, a base é 1², é lado ao quadrado, vezes H. 1/3 de L é 8 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 11. Então, isso fica 1/3 vezes 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes 11. Corto 3 com 3, 64 vezes 11, dá 704. Daí, voltamos aqui, VA vai ser 704, menos o VC, que é 528. Isso dá 176 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Então, VA sobre VC é 176 sobre 528, que vai dar exatamente 1/3. Alternativa E. Deu para entender, gente? Sim ou não? Deu sim, professora. Deu? Muito bem. Bom, acabou a parte de aplicação. Aí, eu fiz os exercícios da prática e estrela e eu achei alguns erros no gabarito. Então, se vocês quiserem anotar aí os erros, eu selecionei alguns exercícios para fazer. Eu achei que eu ia ser bem mais rápida na aula, mas no fim eu demorei. Eu tinha selecionado uns 5 exercícios. Acho que não vai dar tempo. Então, eu vou escolher menos. Mas anotem aí os que o gabarito está errado. Vocês estão com a apostilinha aí? Então, gente. Sim, professora. Desculpa demorar para responder, o microfone não estava aberto. Ah, acontece essas falhas. Ó, o da prática, o 6. A resposta no gabarito é A300, a certa é D150. E a 7, da prática também, a resposta no gabarito é B1/8 e a certa é A1/7. E do estrela, o terceiro, no gabarito, a resposta é B4/3, a certa é A, 4 raiz de 2 sobre 3. E a 4 estrela, no gabarito tá B, 4 latas, e a certa é a D, 7 latas. Deu para acompanhar? Querem que eu coloque no chat? Ou não precisa? Por favor, professora. Tá, então, prática 6 é o D. E 7 é o A. Estrela 3 é o A. E 4 é o D.
Eu vou fazer o 7 da prática com vocês. Aí, se der tempo, a gente vai achando mais para fazer. Obrigada, professora. Por nada. Este. A gente viu no exercício da aplicação um tronco de pirâmide. Esse aqui é um tronco de cone. Então, se a gente tem um cone reto, o meu não tá muito reto, mas ele é seccionado por um plano paralelo à base que passa pelo ponto médio da altura. Então, aqui a altura total... Para mim não tá Apareceu no aparecendo. slide anterior. Ah, é. Eu esqueço que tem que trocar no Zoom. Obrigada, gente, por avisar. Por nada. Vamos lá. New share. Agora vai. Então, um cone reto. Agora tá aparecendo? A luzinha? Tá. Tá sim. Ok. Um cone reto é seccionado por um plano paralelo à base que passa pelo ponto médio da altura. Então, aqui é a altura total dele. Aí tem um plano que corta esse cone. Nossa. Que horror. Aí ele forma um cone menor aqui em cima. E um tronco de cone aqui embaixo. Então, aqui é metade da altura. H sobre 2. Hzão, né? Sobre 2. A razão entre os volumes dos sólidos obtidos pode ser... Então, quando esse plano passa pelo ponto médio da altura, divide num outro cone menor, que é a ponta do cone grande, e nesse tronco de cone aqui. Aí eu quero saber qual a razão desses dois volumes. Vou chamar aqui de V1 e aqui de V2. Então, a gente sabe que V1 mais V2 tem que ser o volume do cone todo, né? Então, V1 mais V2 é o volume do cone. E eu sei calcular o V1, porque eu sei a altura aqui. Mas eu não sei o raio, né? E agora? Aqui até ficou bonitinho, porque ficou um triângulo. Eu dividi, na verdade, esse triângulo na metade da altura, né? Então, na verdade, eu formei dois triângulos semelhantes aqui, não formei? Se a altura desse triângulo é metade da altura total do triângulo maior, o raio aqui, metade do lado desse triângulo, essa medida também vai ser metade dessa. Então, eu vou chamar aqui de Dzinho, de diâmetro, e aqui de Dzão. Aqui a altura é Hzinho, e a altura total aqui é Hzão. Então, se a gente fizer a semelhança desses dois triângulos, eu tenho que Hzinho sobre Dzinho é igual a Hzão sobre Dzão. Eita. E Hzinho eu sei que é Hzão sobre 2, né? É metade da altura. Então, eu cortando aqui, eu tenho que Dzinho vai ser Dzão sobre 2. Eu passo esse Dzinho para cá, multiplicando esse Dzão para cá, fica Dzão sobre 2. Então, o diâmetro da base do coninho de cima é metade do diâmetro da base do cone grande. Então, o raio também é metade, né? Então, o V1 eu posso calcular como
A área da base, que é um círculo, π vezes o rainho ao quadrado, vezes o hzinho. Aí eu substituo os valores. O rainho do volume V1 vai ser o raio do cone grande sobre 2, ao quadrado. Vezes a altura do V1 vai ser Hzão sobre 2. Certo? Então, isso aqui fica π vezes R ao quadrado sobre 4 vezes H sobre 2. Aí, esse 4 vezes 2 é 8, eu vou pôr um oitavo aqui na frente, vezes π vezes R ao quadrado vezes H. E isso é quem? É a área do cone grande, né? É o volume do cone grande. Então, para eu achar o volume do tronco, o que eu faço? O V2 vai ser o volume total, que é o volume do cone, menos V1, que é essa parte aqui do cone. Então, eu posso escrever V2 como volume do cone, do grande, é a área da base dele, que é π vezes o Rão ao quadrado, vezes o Hzão, que é a altura do cone, menos 1/8 de π Rão ao quadrado vezes Hzão, que é o V1. Aí eu posso pôr π Rão ao quadrado vezes Hzão em evidência. π Rão ao quadrado vezes Hzão, vezes 1 menos 1/8. 1 menos 1/8 fica 8 menos 1 em cima sobre 8. 8 menos 1 é 7. 7/8. π Rão ao quadrado Hzão. Esse é o volume V2. Eu quero saber a razão entre V1 e V2, né? Que é a razão entre os volumes dos sólidos obtidos. Eu obtive 2 sólidos quando eu dividi o cone em 2. Então, quanto fica V1 sobre V2? V1 é 1/8 de πr quadrado Hzão. E V2 é 7/8 de πr quadrado Hzão. Então, πr quadrado Hzão, eu corto. Ficou 1/8 dividido por 7/8. Divisão de fração, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso dá 1/7. Alternativa A. Tudo bem, gente? Deu para entender? Deu sim, professora. A senhora só foi direto para a resposta, né? Porque, tipo, magicamente. É porque deu confusão aqui agora nas situações. Qual a mágica que eu fiz? Volta. É tipo, 1 vezes 8. Aqui? Sabe? Na parte das frações. Eu tinha o PR, 2H, a senhora só foi direto para a resposta. Não resolveu? Ah, a senhora cancelou. Hora que eu... Aqui o πr quadrado H tem em cima e embaixo, aí eu cortei os dois. Agora ficou claro. Tá, mais alguma parte que você não entendeu? Não, agora ficou claro. É porque eu fiquei pensando, meu Deus, e o PR? Agora caiu a ficha que você cortou. Essa razão de volumes vale para qualquer cone que tenha um raio da base R e uma altura H. Tá? Vai ser sempre essa razão de 1/7. Na resolução lá do gabarito, tá 1/8, porque na verdade, para achar a resposta, foi feita a razão entre o volume desse coninho aqui com o cone total. Aí dá 1/8. Esse volume equivale a 1/8 do cone todo. Tá? Mas se for o volume do coninho em relação ao volume do tronco, aí dá 1/7. Tá? Belezinha, obrigada.
De nada. Ninguém mais dúvida, gente? Vou fazer mais um exercício. Então, vocês já estão muito cansados? Desencana. Vamos pro último. Tá bom. Vou fazer o 3 estrela. Vamos lá. Este. Um cilindro circular reto, cuja altura é igual ao diâmetro da base, está inscrito numa esfera. Na resolução lá do gabarito, tá invertido. Tá feito como se a esfera fosse inscrita no cilindro. Então, isso é uma coisa que é muito fácil de errar, então eu queria que vocês entendessem, ficasse claro para vocês. Está escrito que o cilindro circular está inscrito na esfera. Quem está dentro, a esfera ou o cilindro? Cilindro. Isso. O cilindro inscrito quer dizer que ele está dentro. Quando a gente diz circunscrito, o que está circunscrito é o que está fora, tá? Então, se eu tenho o cilindro inscrito na esfera, eu tenho a esfera aqui. Aí, o cilindro é circular reto e a altura dele é igual ao diâmetro da base. Então, na verdade, se a gente olha ele de frente... Seria um quadrado. A gente vê um quadrado. Então, a altura aqui é igual ao diâmetro da base aqui. Então, a gente colocaria um quadradinho aqui na esfera. Aqui. Eu vou chamar a altura, que é igual ao diâmetro, de A. Então, aqui mede A, aqui mede A. Aí, olhando aqui na esfera, também como se a gente tivesse cortado a esfera. Eu tô vendo ela em 2 dimensões aqui, né? Se eu ligo esse ponto a esse ponto, eu tô traçando a diagonal desse quadrado, certo? E, ao mesmo tempo, eu tô traçando quem? O diâmetro da esfera. Então, o diâmetro da esfera é igual à diagonal do quadrado. Então, isso aqui é rão e é rão. E vai ser igual a esse 2R, que é o diâmetro da esfera, é igual à diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? O lado vale A, mede A, então é A raiz de 2. Então, eu posso dizer que o raio é A raiz de 2 sobre 2. Aí, o que eu quero saber? A razão entre o volume da esfera e do cilindro. Então, vou escrever um de cada vez. Volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Que vai ser 4/3 de π vezes o raio é A raiz de 2 sobre 2. Então, A raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Desenvolvendo aqui esse cubo, 4/3 de π vezes A ao cubo. Aí, raiz de 2 ao cubo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes raiz de 2. Então, 2 raiz de 2. E 2 ao cubo é 8.
4 vezes 2 é 8. Eu posso cortar com esse 8 aqui. Então, isso aqui fica A ao cubo, raiz de 2, sobre 3 vezes π, né? Não esqueci de ninguém. Esse é o volume da esfera. Agora, vamos ver o volume do cilindro. Volume do cilindro. Aqui não tá aparecendo um cilindro, mas como que é o cilindro? Aqui eu tenho um círculo, né, como base. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é π vezes. O raio da base é quanto aqui? Se o diâmetro é A, o raio da base é A sobre 2. Então, A sobre 2 ao quadrado, que é πr quadrado, vezes H, que é a altura do cilindro, que é A também. Então, isso dá π vezes A ao quadrado sobre 4 vezes A, que é π A ao cubo sobre 4. Então, achei o volume da esfera e o volume do cilindro. Eu quero saber a razão entre eles. V sobre VC vai ser A ao cubo, raiz de 2, sobre 3, vezes π, dividido por... Então, eu copiei aqui o volume da esfera. Agora, o volume do cilindro. π ao cubo sobre 4. Aí, eu posso cortar A ao cubo e A ao cubo. E posso cortar π e π. Então, ficou raiz de 2 sobre 3 em cima e 1/4 embaixo. Divisão de fração. Mantenho a de cima. E multiplico pelo inverso da de baixo. Isso vai dar 4 raiz de 2 sobre 3, alternativa A. Deu para entender, gente? Deu sim, professora. Então, assim, não sei se vocês notaram isso, mas a maioria dos exercícios, se não todos, é essencial fazer o desenho. Então, quando o exercício não dá o desenho, façam o desenho. Porque é fazendo o desenho que vocês vão conseguir enxergar o que vocês podem relacionar. Então, foi fazendo o desenho que eu vi que o diagonal do quadrado, na verdade, era o diâmetro da esfera. Daí que eu tirei a relação entre o raio da esfera e o lado do quadrado para poder fazer essa razão entre os volumes, tá? Então, é essencial fazer o desenho. E vocês devem ter notado também que vai usar muito a parte de triângulo. Então, isso tem que estar bem claro para vocês, tá? Usar Pitágoras, fazer semelhança de triângulo. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu particularmente não tenho nenhuma, professora. Ótimo. Bom, gente, por hoje acho que eu vou terminar, então. Não vai dar tempo de fazer outro exercício. Vou trazer um pouquinho para começar. Aí vocês vão entrar de férias, né? Você viu que chique que nós tá? Então, boas férias para vocês. Eu vou ver se eu acho a gravação da aula passada e dessa para eles subirem lá no portal. E eu vou gravar as próximas aulas também para ficar disponível para vocês depois, tá? Ok, professora, muito obrigada. Se tiverem dúvidas, por acaso resolverem estudar nas férias, eu sugiro que vocês, pelo menos uma semana, descansem mesmo. Nem olhem para material, nem nada. Mas se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, combinado? Combinado, obrigada. Então, boas férias e até daqui a um mês. Até, se Deus quiser. Tchau, Valeu, gente. professor, até mais.
Até. Tchau, professora. Obrigada pela Tchau. aula. Bom descanso. Obrigada a vocês. Bom descanso também.